Amados e amadas de Deus, paz e bem. Sou o diácono Antônio Carlos. Meu nome é Neide, eu sou esposa do diácono Antônio Carlos. Nós estamos casados há 39 anos, a completar-se agora no próximo mês de julho. Nós temos 2 filhos e 5 netos. Destes 5 netos, nós temos um já na glória eterna, Miguelzinho, e 4 que convivem conosco. E também temos um neto do coração, que é filho da minha nora Marcela. Exerço o meu ministério diaconal na paróquia São Sebastião há 6 anos. E na proximidade de completarmos estes 39 anos de casados, nós fomos convidados a falarmos um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio. Para a igreja entende como sacramento sinais visíveis e sensíveis da ação e da presença de Deus em nossa vida. E o sacramento do matrimônio é a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão que é feita para a vida toda. E a ordenação dessa comunhão é feita pela índole natural ao bem dos cônjuges, e a geração e a educação dos filhos. E ela foi elevada entre os batizados à condição e à dignidade de sacramento, pelo próprio Cristo. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar de inúmeras variações que sofreu ao curso dos séculos, nas diferentes culturas, nas diferentes sociedades e também nas atitudes espirituais. Essas diversidades não podem fazer esquecer os traços comuns e permanentes, ainda que a dignidade da instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, ou seja, cada lugar tem um tipo de conduta, um tipo de costume, um tipo de variação na celebração e também na vivência do matrimônio. E em todas as culturas há um certo sentido de grandeza na união conjugal. A carta aos Efésios vai nos mostrar a união de Cristo com a Igreja como uma realidade sobrenatural, da qual o casamento humano é símbolo. Então é, portanto, uma referência simbólica do matrimônio, que querem apontar para o amor e a fidelidade de Deus em relação ao seu povo. No desenvolvimento histórico do sacramento, nós vamos ver que de um extremo ao outro da Sagrada Escritura, fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e o sentido que lhe foi dado por Deus. No início das Escrituras consta que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. E no final fala-se das núpcias do Cordeiro, em Apocalipse 19. Deus criou o homem e a mulher por amor, também os chamou para o amor, vocação fundamental e inata a todo o ser humano. Este amor é abençoado por Deus e é destinado a ser fecundo e realizar-se na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Examinando a aliança de Deus com Israel sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo, eleito para a compreensão mais profunda da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. O livro de Ruth e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentimento do casamento, do sentido do casamento
da fidelidade e ternura dos esposos. No limiar de sua vida pública, Jesus opera seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui grande importância à presença de Jesus às núpcias de Caná. Vê nela a confirmação de que o casamento será um sinal eficaz da presença do Cristo. A celebração do sacramento do matrimônio. Na Igreja Latina, considera-se habitualmente que são os esposos que, como ministros da graça de Cristo, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da Igreja o seu consentimento. Ou seja, para nós da Igreja Latina, os ministros do sacramento são os noivos. Quem o celebra são os noivos. Mas então o ministro ordenado, qual é a função? Assistir ao casamento, ao consentimento e assim acolher em nome da Igreja este consentimento, esta doação mútua dos cônjuges e abençoando-os em nome de Deus através da sua Santa Igreja. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. O sacerdote ou diácono que assiste à celebração acolhe então o consentimento em nome da Igreja, como eu já disse. Sempre digo, nas celebrações que assisto, que são duas pessoas diferentes, que se assumem, que se entregam e que através dessa entrega prometem a fidelidade, o amor e também a cumplicidade, companheirismo. Tudo isso são elementos fundamentais, na vivência do sacramento do matrimônio. E através dessa vivência, eu sempre digo também aos noivos, não importa o tempo de namoro, sempre vai ser um aprendizado de um para com o outro, diante de todas as situações que se apresentam. Tenho aqui um escrito do padre Eduardo Malaspina e ele vai elencar algumas situações ou alguns pontos que devem ser presente ou estar presente no sacramento do matrimônio. Primeiro ponto, a aceitação. Como eu disse, duas pessoas diferentes que se encontram, de famílias diferentes, de educação diferente, culturas diferentes. Em primeiro lugar, então, aceitação. E aí vai dizer assim: admita que você está junto com alguém que pensa e age diferente de você. A partir do momento em que há essa aceitação, a convivência fica mais tranquila, vamos dizer assim. Segundo ponto, vida a três. Quanto melhor o seu relacionamento com Deus, tanto melhor será o seu relacionamento com o seu cônjuge. Também sempre digo nas celebrações que primeiro Deus na vida do casal. Se não houver Deus, só o amor entre os dois não subsiste. Então digo sempre a eles, o seu amor tem que atingir primeiro o coração de Deus para depois atingir o coração do seu cônjuge. Fidelidade. A fidelidade não está da boca para fora, mas na profunda convicção de amar a escolha feita. Ou seja, todo aquele que fez a sua escolha convictamente e consciente do caminho que estava para seguir, esse então vai ser uma pessoa fiel. Quando as situações se apresentam de maneira que somente vão ser por comodidades ou por conveniências, dificilmente haverá a fidelidade. Compreensão. É impossível concordar com o outro em tudo e o tempo inteiro. Mas os conflitos e as divergências podem ser resolvidos como pessoas adultas, sem agressões ou gritarias.
também digo sempre nas celebrações que assisto, que o importante é o diálogo. Quando há diálogo, há entendimento. A partir do momento em que há um monólogo, com certeza vai haver uma discordância entre os cônjuges. E aí então vai haver os atritos. Dedicação. Para todo relacionamento e principalmente na vida a dois, Jesus Cristo deixou uma regra de ouro. Tudo o que vocês desejam o que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Ou seja, sempre pensando no bem-estar do outro. Muitas vezes a gente vê alguns casais dizerem: eu me casei para ser feliz. Não, você se casou para fazer o outro feliz. E é aí que entra a questão da dedicação. Quando você se dedica a fazer o outro feliz, com certeza você também vai estar feliz. Valorização. Não basta amar, é preciso expressar através de palavras e atitudes. E nessa valorização, às vezes, pequenos gestos podem fazer com que o outro se sinta importante. Pequenas palavras, um elogio é o suficiente para que o outro se sinta importante. Confiança. O ciúme é a pior doença que pode atingir um casal. Alguns acreditam que um pouco de ciúme numa relação faz bem. Mas o certo é que em excesso torna-se crônico, ou seja, torna-se uma doença. É uma questão muito peculiar de cada casal. Nós temos às vezes pessoas ciumentas em extremo, e essa ciumeira em extremo muitas vezes deturpa e acaba estragando a relação do casal. Liberdade. O fato de assumir um compromisso matrimonial não significa que a pessoa está presa. E esse estar preso não é querer fazer o que quer, mas sim ter a liberdade de agir, sempre respeitando a liberdade do outro também. E vai dizer assim o poeta Mário Quintana: não deixe que a paixão faça de você uma pessoa controladora. Respeite a individualidade do seu amado, da sua amada, lembrando sempre que ele não pertence a você e que está ao seu lado por livre e espontânea vontade. E essa é uma das perguntas que nós fazemos antes do consentimento. Você está se casando por livre e espontânea vontade? Então, se não for assim, não há matrimônio, não há sacramento. Se for ato forçado, está se forçando uma situação, e isso não constitui o sacramento do matrimônio. Querer o melhor. Casamento é a decisão de não mais fazer o que se quer, mas sim buscar o que se deseja em dois. Então, casamento é uma sociedade. Buscar sempre o melhor para os dois, juntamente com opiniões, logicamente, discutidas, conversadas e acordadas, para que se possa buscar o bom andamento, o bom relacionamento e a realização da felicidade para os dois. Perdoar sempre. Nenhum obstáculo é capaz de resistir ao poder do perdão. Ele nos torna semelhantes ao Pai Celeste por sua eterna misericórdia. Perdão é uma questão particular de cada um. Muitos vão dizer assim: eu não consigo perdoar. Mas vai envolver diversas situações. A ofensa, qual foi a ferida, qual foi a atitude. Então, aí cada um tem que se recolher no seu interior para viver esse perdão. Só lembrando que o perdão faz muito mais bem para aquele que perdoa do que para aquele que foi perdoado. Pense nisso. Rotina. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 20 anos com a mesma roupa, o mesmo perfume, os mesmos amigos, as mesmas conversas ou manias. A rotina é um dos piores inimigos do casal. Não é o seu cônjuge que está ficando chato ou mofado,
mas você mesmo que minimizou a sua vida e a vive de forma medíocre, isto é, deixou de sonhar e de crescer. O fato de nós estarmos comprometidos com alguém não significa que nós devamos estar estacionados. Devemos sim buscar sempre a evolução, buscar o entendimento, buscar compreensão e sempre ensinamentos que nos fazem crescer como pessoas, como cristãos e como cidadãos do mundo, casados que procuram o bem-estar para a sua família, para os seus filhos e para todos aqueles que o rodeiam. Saber dizer as coisas também é uma outra situação que muitas vezes no calor de uma situação que se apresenta, a gente acaba dizendo sem querer palavras que ofendem, palavras que magoam. Então, dizer claramente que você precisa de seu cônjuge. Não espere que ele ou ela adivinhe as suas necessidades, nem lhe esconda as suas dificuldades. Ou seja, sinceridade, sempre mostrando a clareza, mostrando a abertura e a confiança de que o outro vai estar ali sempre para te ajudar. Indiferença. A felicidade nasce de pequenos gestos. Pior que a ofensa ou os xingamentos é o silêncio ou a indiferença. Não há arma pior do que você ser indiferente a uma pessoa. Muitos de nós, muitas vezes, já passamos por esse sentimento, de ser não bem quisto em algum lugar, não ser bem quisto por alguma pessoa, ser passado de lado, e sem ser notado. Isso machuca. Então nós temos que estar vigilantes nesse sentido, para não ser indiferente às necessidades daquele que está ao nosso lado. E por último, amar. Amar e amar. Para o cristão, o amor será sempre o valor absoluto e não a verdade. Por isso, quando a verdade não produzir amor, mas provocar discórdias, perturbações, ódios e rancores, não deve ser dita. Toda verdade, nua e crua, provoca o efeito contrário do amor, destrói a convivência e a boa relação entre as pessoas. Por mais que nós tenhamos conhecimento muitas vezes de uma verdade e essa verdade deva ser revelada, nós temos que pensar muito bem o que vamos dizer. Como disse o padre Malaspina, muitas vezes essa verdade pode se tornar uma grande discórdia, pode se tornar um ódio. E depois, para se consertar essa situação, fica difícil. Então, é sempre bom pedir a unção do Espírito Santo, pedir em oração para que nós possamos sempre buscar um maior entendimento para revelar uma verdade. Porque a verdade, ela dói. Às vezes a pessoa que vai ouvi-la não está preparada. Então é sempre bom nós estarmos ungidos para podermos analisar se a revelamos ou não. Caros irmãos, irmãs, de momento é que tínhamos para dizer a respeito do sacramento do matrimônio e da vivência matrimonial. Espero, numa outra oportunidade, estarmos conversando um pouco mais sobre isso. O tempo nosso é curto, mas espero ter podido ajudar a todos aqueles que fizeram uso deste vídeo, que estiveram assistindo. E estamos lá na Paróquia São Sebastião à disposição daqueles que quiserem conversar conosco, procurar alguma ajuda, estamos sempre à disposição. Que as bênçãos de Deus caiam sobre os lares de cada um de vocês e que a felicidade sempre seja plena no lar de vocês. Nosso muito obrigado.